Opa, tudo bem com você? Meu nome é Gustavo, você está no canal Desenvolvimento Íntegro. Meu objetivo aqui é tornar esse ano o melhor ano da sua vida. Eu quero fazer isso com vocês através da Bíblia, que é a nossa principal regra de fé e prática, e ela traz para nós princípios muito relevantes. Eu vou trazer aqui para vocês, amparado na Palavra de Deus e nos estudos e comentários do Hernandes Dias Lopes, um teólogo bem respeitado entre nós, né? E para começar então, eu quero falar com vocês no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, dos versos 1 a 12, as bem-aventuranças e a trilha da verdadeira felicidade. Vamos começar então lendo, né, esse texto, essa passagem, para nós extrairmos as aplicações práticas dele para nós. Vamos lá? Então, ele começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Essa reflexão aqui é bem interessante, né? Ela começa falando aqui, ó, bem-aventurados, muito felizes, né? Essas pessoas aqui. E vamos então para esse estudo do Hernandes Dias Lopes aqui, ó. Jesus fala sobre a verdadeira felicidade no prólogo do Sermão do Monte, na seção conhecida como as bem-aventuranças. A felicidade não é um lugar onde se vai, mas a maneira como se caminha. Muito importante pensar sobre isso, né? Nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós sabemos que o nosso destino é a eternidade, é o céu. Mas nós temos um caminho até lá. E a melhor forma de seguir esse caminho é realmente seguindo a palavra de Deus, seguindo o que a palavra de Deus nos orienta, né? Jesus dá a receita e o mapa da verdadeira felicidade. Os tesouros riquíssimos da verdadeira felicidade estão ao nosso alcance. Olha aqui, que fantástico que Jesus trouxe para nós. A felicidade não é uma utopia, mas é algo factível, concreto, tangível ao nosso alcance. Não é algo que compramos com dinheiro, mas um presente que recebemos de Deus. Olha que coisa forte. E realmente, se nós formos pensar, é isso, né? Jesus Cristo foi um presente que Deus mandou para nós. E aceitar isso e pensar sobre isso, isso é motivo de gratidão nas nossas vidas. Que nós sejamos, então, cada dia mais agradecidos por Deus ter mandado seu próprio Filho para morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores, né? A felicidade não está nas coisas que vemos, é uma atitude do coração. Ela não é um pagamento de nossas virtudes, mas é um presente da graça. E graça é favor imerecido, né? Não é algo que conquistamos por esforço, mas é um dom que recebemos pela fé. O que o mundo promete e não consegue dar, Jesus oferece gratuitamente. Não é um caminho aberto da terra para o céu, mas do céu para a terra. Não é algo que fazemos para agradar a Deus, mas o que Ele faz para nós. Não é prêmio, é presente. Não é merecimento, é graça. E é muito importante nós pensarmos sobre isso, né? Que a graça, a salvação, tudo que Jesus fez por nós, o plano de salvação elaborado por Deus desde o início, é pura graça, é puro favor merecido. Nós não temos como fazer por merecer isso. É Deus com seu amor, com a sua graça, que fez essa obra do início ao fim. Nosso papel é ser grato, honrar e glorificar o nosso Senhor, né? As bem-aventuranças enfatizam 8 sinais principais da conduta e do caráter cristãos, especialmente em relação a Deus e aos homens, assim como o fruto do Espírito expressa o caráter do cristão e não as diversas facetas dele. De igual forma, as bem-aventuranças são 8 atributos do mesmo grupo de pessoas.
Um cristão maduro tem todas essas 8 qualidades e não apenas algumas delas. Elas não são qualidades inatas ou adquiridas pelo esforço humano. É interessante nós pensarmos sobre isso, né? A obra de Cristo, do início ao fim em nós, é através de Deus. É Deus que faz a obra em nós. Nosso papel é ir até Deus e pedir que o Espírito Santo haja em nós e nos transforme, né? Ninguém poderia possuí-las à parte da graça de Deus. A felicidade é o resultado de um correto relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. As 8 bem-aventuranças apontam para esse quádruplo relacionamento: atitude em relação a si mesmo, em relação ao pecado, em relação a Deus e em relação ao mundo. A felicidade consiste numa correta relação com Deus. As 2 primeiras bem-aventuranças falam de uma correta maneira de nos aproximarmos de Deus. Feliz é o humilde de espírito e o que chora. Esses conceitos estão na contramão dos valores do mundo, que valoriza a arrogância e a presunção. E é realmente isso, né? A palavra grega para humilde significa pobre, carente, desprovido completamente dos bens mais necessários. A nossa condição aí. Feliz é o homem que se aproxima de Deus sabendo de sua total falência espiritual e dessa forma agarra-se à graça de Deus. Saber isso tira um peso muito grande de nós, né? Que tudo é favor merecido, que tudo é de Deus, para Ele, por Ele, para a honra e glória dele, né? A palavra para choro era usada para descrever o choro pela perda de um ente querido, profundo, doloroso e amargo. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e sente tristeza diante de Deus pelas mazelas do coração. Os que se aproximam de Deus conscientes de sua total necessidade e lamentando pelos seus pecados são muito felizes. Os que se aproximam de Deus conscientes de sua total necessidade e lamentando pelos seus pecados são muito felizes. São felizes porque recebem consolo e também a herança do reino dos céus. A felicidade consiste numa correta relação consigo mesmo. Jesus disse que os mansos e os puros de coração são bem-aventurados. Uma pessoa mansa tem controle de si mesma. A palavra grega era usada para um animal domesticado. Ele tem força, mas usa essa força para o bem e não para o mal. Alguém sem domínio próprio arruína a própria vida e a vida dos outros. Uma pessoa feliz, igualmente, cuida da fonte da sua própria alma, vela pela pureza do seu coração. A felicidade consiste numa correta relação com o próximo. Jesus aborda as 3 últimas bem-aventuranças falando da relação com o próximo. Felizes são os misericordiosos, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. A felicidade não está em explorar o próximo, mas em servi-lo. Jesus ensinou isso, né? Não está em destruir o próximo ou cavar abismos para separar as pessoas, mas em construir pontes de reconciliação entre elas. Não está em sofrer ou fazer alguém sofrer pela prática da injustiça, mas praticar a justiça e estar disposto a ser perseguido por essa causa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, os pacificadores serão chamados filhos de Deus e os perseguidos por causa da justiça receberão a herança do reino. Então, nessa primeira reflexão nossa aqui, que nós possamos entender realmente esses aspectos. Deus não está preocupado com o nosso orgulho, com a forma como o mundo vê as coisas, né? Que nós possamos realmente priorizar Deus, o seu reino e a sua justiça, né? Que nós possamos então realmente confiar em Deus. Que nós sejamos humildes de espírito, saber que os que choram serão consolados, que os mansos herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso que é muito forte, né? Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e quem for perseguido por causa de Jesus, né? Que nós realmente aprendamos essas lições aqui e que nós realmente sejamos bem-aventurados seguindo o que a palavra de Deus nos orienta. Se você ficou até aqui, se você curtiu esse vídeo, pretendo fazer mais reflexões, colocar aqui todo esse nosso ano, e que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, tá?